Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Olá, começa agora mais um programa Destaques. A gente fala de saúde. Na Secretaria de Saúde do Ceará, uma grande equipe de médicos especialistas dá plantões para atender, através da telemedicina, moradores de todos os municípios do estado. Só nos 5 primeiros meses deste ano, mais de 500 pacientes tiveram a oportunidade de ter um contato com um médico que precisavam sem precisar sair de casa ou deixar a cidade para ir até a unidade de saúde mais complexa. Através da internet, os médicos avaliam o paciente, dão dicas, discutem diagnósticos com os colegas e vão melhorando a assistência à população. Aqui a gente faz 2 tipos de teleconsulta, as síncronas e as assíncronas. Tanto por e-mail, onde a gente tira dúvidas dos pacientes, dos médicos, avalia exames, checa imagens, responde, toma condutas em conjunto com os colegas. E tem as teleconsultas por vídeo, onde a gente tem o paciente do outro lado da tela, o familiar, o profissional da saúde, da unidade básica, do município, o médico, o enfermeiro, por vezes a equipe toda. Já fiz teleconsultas com o médico, enfermeiro, o técnico, o familiar, o paciente. E a depender da disponibilidade daquele município, a gente consegue montar uma equipe maior a depender do caso. E a gente tenta criar um momento como se fosse uma consulta presencial, de fato. Conversa com o médico, pede a opinião do colega, ele passa o caso para a gente discute os pormenores médicos, né, e técnicos. Mas com o paciente eu gosto de coletar a história, a gente coleta bem a história, consegue fazer exame físico. Hoje, a telemedicina ela nos proporciona exames físicos do paciente à distância, conseguimos examinar alguns detalhes, o colega médico precisa executar e a gente faz em conjunto, direciona, já que o nosso exame físico ele é do especialista, então alguns detalhes precisa que a gente oriente realmente o colega do outro lado e a gente consegue fazer essa avaliação bem completa, história, exame físico, avaliar medicações. No final, a gente consegue avaliar todos os exames complementares que o paciente já fez, é enviado para a gente exames de sangue, exames de urina, exames de ressonância, tomografia, ecocardiograma e todos que a gente necessitar e que o paciente já tenha feito, a gente consegue avaliar bem detalhado e torna, de fato, a consulta bem completa. A gente chega até a ficar feliz e emocionado, porque temos recebido áudios dos pacientes agradecendo, que não esperavam. A gente fez já consultas domiciliares, na distância, por telemedicina, a equipe vai até a casa do paciente, o paciente que está com dificuldade de locomoção ou que está numa área muito distante, né, da cidade ali, do centro da cidade, do município, e a gente vai até lá, naquela casa, olha tudo da casa e é bacana que o paciente sai mostrando a casa inteira, mostra ali o local que ele dorme, mostra o local que ele come e isso facilita até a gente avaliar, por exemplo, paciente com AVC, né? Que são casos que eu vejo. Eu consigo ver riscos de quedas, paciente que tem algum déficit motor, consigo avaliar ali como é que está o ambiente daquele paciente, conseguir evitar alguns danos para o paciente que já tem sequelas neurológicas. Então, a gente entra na vivência do paciente e eles se sentem tão acolhidos por estar mostrando também aquela realidade que acaba que a receptividade é bem melhor do que a gente pode imaginar. A gente tem algumas formas. Os municípios eles estão sendo capacitados, onde os médicos agora estão pedindo as teleconsultas, quanto maior divulgação, mais os colegas dos municípios estão pedindo diretamente para a gente aqui para marcar as consultas. E a gente também consegue, via o sistema do FastMedic, que é o nosso sistema de regulação, avaliar os pacientes em que foram solicitados uma vaga, avaliamos pelo texto que é escrito, pelos exames, e conseguimos possibilitar que aquele paciente não se desloque para uma consulta presencial e a gente tentar resolver via telemedicina e tem funcionado bastante. Alguns casos já estão deixados no nosso coração também. Semana passada eu realizei uma consulta em domicílio, certo? A equipe foi até lá e era bem interessante porque esse paciente ele relatou que para ter acesso a um serviço de saúde ele estava a cerca de 4 horas, porque era uma estrada rural mesmo, aquela que não tinha um acesso fácil de carro e a gente conseguiu chegar até lá. Um paciente que a gente conseguiu ver qual era o grau de sequela de AVC, que a gente conseguiu começar o projeto de reabilitação para aquele paciente com fisioterapia, com fonoaudiologia, com a equipe multi, conseguimos ver todas as medicações dentro de casa,
conseguimos traçar as metas de exames, ver qual foi a etiologia do AVC e iniciar o tratamento. E o bacana é que quando acabou o paciente olhou e disse: doutora, eu nunca imaginei que eu fosse ser tão bem tratado dentro da minha casa com tantos profissionais assim, sem sair de casa, estou recebendo um serviço de qualidade. E aí mostrou toda a casa, mostrou o plantio dele, até convidou a gente para ir lá. E isso é um feedback de gratidão. E acho que o nosso trabalho, ele leva gratidão também por levar uma boa qualidade, uma saúde de excelência para os pacientes que moram em áreas de maior dificuldade, de precariedade de acesso, de dificuldades que a gente não consegue acessar presencialmente. Então isso é muito bacana. E esse mês de junho traz a conscientização sobre o lipedema, doença vascular que muitas vezes é confundida com a celulite. Estima-se que o lipedema atinge até 11% das mulheres, sendo caracterizado por diferença de tamanho entre o tronco e os membros. A doença muitas vezes não é diagnosticada no início por ser confundida com obesidade. Sobre esse assunto eu conversei com a doutora Juliana Alfaia. Ela é presidente da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular no Ceará. Pois é, doutora, a gente falando sobre lipedema, né? Como é que essa doença se caracteriza, né? Em que fase da vida ela se apresenta na mulher? Então, primeiramente é isso, né? Ela não quer dizer que homens não possam ter, mas ela é muito mais prevalente em mulheres por conta de estar ligada à produção de um hormônio chamado estrogênio, né? Que somos nós mulheres que fabricamos. Ela tem 3 momentos na vida que ela pode ocorrer, que é quando a gente tem os distúrbios hormonais, digamos assim, os picos hormonais, né? Que é ou na primeira menstruação da mulher, né? Que a gente chama de menarca, ou quando a mulher está naquela fase que ela está tendo os filhos, né? Está passando de uma gestação para outra, ou então quando ela começa a ter o declínio da função ovariana, que é no começo da menopausa. Então, a gente tem uma desproporção, digamos assim, um acúmulo de células gordurosas mais localizado nas extremidades, seja em braços ou em pernas, dependendo do estágio que a paciente se encontra de lipedema. E aí a gente vê que são 2 pessoas diferentes, né? O tronco, ele é pulpado e as extremidades a gente vê que tem uma discrepância muito grande em relação ao tronco. Além da história familiar também, quando a gente vai buscar informações para o paciente, normalmente tem outras pessoas na família que possuem um biotipo físico bem parecido. Agora isso, como a senhora falou, né? É hereditário mesmo? Nossa mãe teve, a avó, enfim, segue essa sequência? Exatamente. Assim, não necessariamente nessa sequência de mãe, avó, mas você pode ter primas, pode ter tias, né? Até parentes um pouco mais distantes, que quando a gente vai investigar, tem talvez não a mesma queixa, porque como a gente não tinha muito acesso à informação antigamente, apesar de o diagnóstico do lipedema já ser um diagnóstico antigo, mas não muito comentado como na atualidade. Mas a gente sempre que for atrás de saber, tem uma pessoa que tem um corpo bem parecido com o seu, né? Então, como a gente tem que fazer uma busca ativa das informações da vida do paciente com relação a sintomas, dados do dia a dia dela, para a gente buscar onde que ela está se comprometendo a saúde dela e se expondo a quadros mais inflamatórios, que é uma situação clínica ligada à inflamação corporal. Certo, e nesse caso é quando a gente sente, quais são esses sintomas e como é que a gente consegue diferenciar se é a questão da obesidade ou se é o lipedema? Então, geralmente a celulite que advém do sobrepeso, ela é um tecido mais palpável. Você consegue responder bem com drenagens, com o uso de alguns medicamentos, com os aparelhos que hoje em dia a gente tem voltados para o tratamento da celulite, né? Com as massagens, né? Agora, o lipedema não. É uma das queixas que, inclusive, a paciente traz, que quando ela vai fazer essas terapias adicionais, digamos assim, ela não consegue ver resultado. Ela vê uma melhora de um possível inchaço que ela pode ter associada, mas não vê melhora nas medidas. O aspecto continua o mesmo, né? Então, como eu falei, é uma inflamação crônica de baixo grau, o paciente se expõe
a essa inflamação. Ele tem alguns picos de inflamação ao longo da vida dela, e é quando ela identifica a piora do aspecto, né? Do acúmulo do tecido gorduroso, aquele aspecto de perna assim, muito cheia de elevações, de desníveis, né? E aí a gente vê essa falta de resposta ali a uma terapia simples com um processo de drenagem, né? Mas então o que reforça que a gente precisa de uma terapia específica para o tratamento de cada paciente, né? É um tratamento muito à la carte, muito personalizado para cada um. E nesse caso, para tratamento, né? Ele apenas, a senhora falou aí da massagem, né? Da drenagem, perdão. E é drenagem que é feito, ou a pessoa também tem que se alimentar de forma diferente, ingestão de água, exercício, o que é, digamos, em termos gerais, já que cada caso é um caso. Em termos gerais, o que melhora essa condição? Pronto. A gente, primeiro de tudo, precisa saber se o paciente tem lipedema, né? Porque hoje é um boom de informação. Então, tem muita gente que acaba achando que tem lipedema e, na verdade, não tem. E muitos também que nem sabem do que se trata e tem lipedema e estão aí sofrendo ainda, rodando sem um diagnóstico, né? A gente tem que fazer o diagnóstico, classificar o paciente, qual é o estágio que ele se encontra. Se o estágio que ele se encontra é factível só de tratamento clínico, que é uma mudança de estilo de vida, né? Tem alguns pacientes que estão no zero, são sedentários, não tem uma boa alimentação, não tem uma boa higiene de sono. E aí tem aqueles que já estão na jornada da vida saudável, eles já estão percorrendo a jornada, só que eles precisam otimizar essa jornada, né? Esse tratamento clínico ele é feito multidisciplinar, a gente não é só o médico, a gente conta com a ajuda de outros profissionais, como fisioterapeutas, dermatovasculares, nutricionistas, educadores físicos. E se o paciente se encontra num estágio mais avançado, o tratamento cirúrgico do lipedema ele é indicado. Mas ainda assim a gente tem que tirar o paciente do quadro de inflamação e preparar ele para um procedimento cirúrgico. E aí, nesse sentido, doutora, você falou que as mulheres sentem mais, né? Os homens também. Os homens sentem determinadas partes diferentes da mulher? Como é que isso é localizado? Bom, normalmente a história natural do lipedema é cometer mais os membros inferiores. Ele é mais proeminente nos membros inferiores, mas não quer dizer que nos membros superiores você não possa ter. Existe uma pequena parcela de homens que podem ser acometidos, né? Quando o homem ele tem uma deficiência na produção de testosterona, que é o hormônio masculino, então ele consegue desenvolver um aspecto corporal muito parecido com o da mulher, aquele aspecto curvilíneo. Porque o corpo do homem ele é mais reto, né? Ele não tem tantas curvas quanto o da mulher. Isso é por efeito hormonal. Mas quando há essa desordem, ele também pode produzir mais hormônios parecidos com os femininos e aí ter o mesmo aspecto de corpo que uma mulher. Né? E a gente precisa tratar, às vezes, a desordem hormonal primeiro do paciente para depois tratar o lipedema que ele desenvolveu. A pessoa que está assistindo, por exemplo, quem está assistindo agora essa nossa conversa, e quais são os pontos de alerta que essa pessoa pode olhar? Poxa, será que é lipedema? Será que o que eu tenho, né? Dor? Em que momento, né? O que a gente sente no nosso corpo que são sinais de alerta para lipedema? Olha, retenção de líquido, ela pode ser um sinal de alerta para lipedema. Presença daqueles roxinhos, né? Aquelas manchas arroxeadas por todo o corpo. O toque é sempre mais sensível, né? Quando a gente vai pegar assim, na pessoa e fazer nem que seja uma pequena pressão contra a pele da pessoa, ela já sente muito dolorida, né? A própria desproporção corporal, né? O paciente vê que ele tem uma proporção corporal no andar superior, digamos assim, de uma forma, e da cintura para baixo é completamente diferente, né? Você vê que tem ali, você tenta comprar roupas de um número é menor em cima e é maior embaixo, né? Então são pequenas coisas que a pessoa vai notando aí no seu cotidiano que ela vê que não está muito certo, não condiz muito com o que seria o normal, entre aspas, né? Porque visto que cada um tem um biotipo físico, então não existe um padrão de corpo, não existe um padrão físico, existe um padrão que cada um apresenta. Você pode ser a sua melhor versão dentro daquele padrão físico que você apresenta. E, nesse caso, existem alimentos que potencializam isso? Você falou da retenção, né? Beber muita água ajuda,
a prática do exercício, e no caso é aeróbico, musculação, o que dá uma amenizada, digamos, nisso? O principal exercício que a gente visa é o exercício anaeróbico. Existem trabalhos científicos que já mostraram que o efeito do exercício anaeróbico, no caso da musculação, ele é muito maior quando a gente vai fazer substituição de tecido gorduroso por tecido magro, né? Por tecido magro, ou seja, músculo, densidade óssea, né? Então, a musculação, ela é um tecido, um exercício mais assertivo para o objetivo que a gente quer. A gente faz alguns arranjos associados a uma dieta mais adequada, com alimentos menos inflamatórios e baseado na quantidade de exercício, no volume, na duração, na intensidade e nos horários que o paciente pratica também. Tem que ajustar isso aí tudo bem direitinho com a alimentação dele. E a senhora falou dos alimentos inflamatórios. Quais seriam esses? Olha, massas, todos aqueles alimentos, eu não vou especificar, mas todos aqueles alimentos que quando a gente ingere, primeiro, eles são os mais difíceis de digestão. Segundo, quando no final do metabolismo deles eles virarem gordura ou açúcares, esses alimentos são mais inflamatórios. Né? Então, não que você não possa comer, a gente precisa de todas as classes de alimentos, mas tem que comer nas devidas proporções e para cada caso específico. Tem paciente que tem só lipedema, tem aqueles pacientes que têm lipedema e também um sobrepeso. Então, a gente tem que trabalhar com o que o paciente apresenta e colocar metas, né? Metas de tratamento. Então, visando um tipo específico de exercício anaeróbico, associado a uma quantidade de calorias de acordo com o volume de treino que o paciente consegue executar semanalmente, né? E aí, nesse caso, a senhora falou também que nessas fases da vida com relação à mulher, né? Para a mulher que ela já está naquele período climatério, menopausa, isso também se apresenta. O lipedema, ele pode aparecer em outros locais que antes não aparecia, ou não, naquele corpo ele vai aparecer naqueles locais. Isso, perfeito. Naquele biotipo físico, ele vai se manifestar naqueles locais. Agora, como eu falei, ele depende de cada época de cada década, digamos assim. Cada década de vida, ela tem uma apresentação diferente para o organismo da mulher, né? A gente sabe que as mulheres perdem musculatura mais rápido do que os homens. Então, já é indicado, mesmo sem ter lipedema, que a gente faça a reposição através de alimentação e de exercícios físicos que promovam o aumento da massa muscular. Né? Então, vai influenciar a que tipo de rotina que ela está se condicionando. Se ela tem uma rotina mais fisicamente ativa, se ela está totalmente sedentária, em que época da vida ela está, se ela já teve alguma doença que debilitou ela e diminuiu mais a massa muscular. Então, tem vários fatores ali que a gente vai coletando na história do paciente, tentando ajustar. A ingestão de bebida alcoólica e também a utilização de cigarro, vape, enfim, né? Isso a gente sabe que é um malefício mesmo para o nosso corpo, né? A gente está colocando só, digamos, o que não presta para dentro do nosso corpo, né? Que é o nosso templo, devia estar cuidando dele. Isso. Na questão do lipedema, esses pontos específicos, né? Bebida alcoólica e cigarro, como é que eles afetam a saúde dessa pessoa? Eles pioram, né? A gente, assim, normalmente as pessoas elas já ficam mais inchadas quando elas fazem ingesta de bebida alcoólica, né? Elas inflamam mais os vasos. Quando fazem o uso de substâncias como o tabaco, né? Então, assim, é maléfico para todo mundo e especialmente no pessoal que tem lipedema. Porque o lipedema é uma situação clínica ligada à inflamação. Então, se você está fazendo uso de substâncias que te inflamam mais, então, se você normalmente, sem estar na vigência da inflamação, já tem sintomas, todos esses sintomas eles são atenuados durante o uso dessas substâncias, né? Para quem tem lipedema nas pernas, aumenta o número de varizes, pode aumentar isso daí, consequentemente a dor? Com certeza. Existe uma estatística de que até 40% dos pacientes que são portadores de lipedema, eles podem evoluir com sintomas linfovenosos, né? Tanto sintomas linfáticos quanto sintomas venosos, né? Aumento de varizes, aumento de inchaços, aumento de dores tipo peso, aquelas pernas cansadas, e até podendo progredir para fases mais avançadas da insuficiência venosa, né? Que é formação de úlceras, alterações da coloração de pele, daquelas varizes mais calibrosas. Então, pode aumentar sim o risco.
Tá joia, doutora. Muito obrigada pelos esclarecimentos e até uma próxima oportunidade. Se Deus quiser, obrigado por terem aberto esse espaço para a gente conversar sobre uma situação clínica tão relevante nos dias atuais. É isso. Muita gente pensa assim, eu lembro na época, há um tempinho atrás, que dizia assim, ai não, a mulher tem aquele corpo dela, é o corpo pera, é o corpo maçã, e tá tudo bem. Não tá tão tudo bem assim, né, doutora? Temos que olhar com muito carinho o nosso corpo, né? Tá. Tá joia. Exatamente. Isso trouxe até um certo prejuízo, assim, do ponto de vista de saúde mental para as mulheres, né? Então, graças a Deus, a gente tem mais informação hoje em dia e essas mulheres estão podendo ser acolhidas e tratadas e se tornarem a sua melhor versão ao longo do tempo. E agora o intervalo, a gente volta em instantes com mais destaques. E a gente fala agora sobre o direito. Você sabia que é possível fazer contrato de namoro? É diferente de união estável. A gente vai saber mais detalhes agora com o advogado Renato Oliveira. Falando sobre contrato de namoro, né? É realmente possível fazer isso? Vamos lá, né? Como você bem pontuou, o contrato de namoro, ele tá ficando mais comum por conta do jogador com a namorada dele, né? Que eles, em algumas entrevistas, falaram sobre esse contrato de namoro que eles realizaram, tá? Então, é sim possível fazer um contrato de namoro, né? As pessoas, geralmente, os casais procuram esse tipo de contrato de namoro para evitar uma caracterização de união estável e para, de certa forma, eles poderem blindar o patrimônio, né? Eles poderem proteger o patrimônio de cada um, porque a partir do momento que você descaracteriza uma união estável, né, e você tem uma declaração que aquele relacionamento é apenas um namoro, não, você evita que tenha a comunicação dos bens entre o casal. Então, é um contrato possível sim, tá? E qual é a diferença entre um e outro? A gente pensa assim, não, mas é a mesma coisa? Não é, né? Quais são as diferenças principais? Vamos lá. Quando a gente tem uma caracterização de união estável, é como se a gente caracterizasse a própria situação de casamento. Para todos os fins de direito, para os legais, a caracterização da união estável lhe iguala à situação de casados. Então, no caso, uma união estável vai conceder ao casal uma comunhão parcial de bens, né? Em caso de uma possível separação, os bens vão se comunicar, vai ter uma partilha dos bens, né? O casal, né? Cada parte do casal vai ter direito a 50% do patrimônio do outro, né? Então, por exemplo, no caso do jogador Hendrick, que ele, mesmo com pouca idade, né, tendo 17 anos, ele já tem um patrimônio considerável, né? Tendo em vista os valores envolvidos na negociação dele. E, por conta disso, ele precisou fazer esse contrato de namoro para proteger o patrimônio dele e evitar que tenha essa divisão dos bens, né? 50% dos bens dele para a namorada dele, até então namorada. Agora, nesse sentido, assim, quando faz esse contrato de namoro, que aparece uma gravidez nessa relação, como é que é feito a partir daí? Vamos lá. Então, assim, qual a fraqueza do contrato de namoro? O contrato de namoro, ele é válido, tá? Ele tem que ser feito, né, de acordo com os requisitos que a lei exige, né? Ele tem que ser feito por pessoas capazes, maiores de 16 anos, que tenham pleno discernimento, né, da sua condição civil, da sua capacidade civil, e que o objeto do contrato seja um objeto lícito, seja um objeto possível, né? Então, com tudo isso, se enquadra o contrato de namoro. Então, ele vai ser válido nesse sentido, assinado por duas partes. No entanto, a gente sabe que o namoro, né, qualquer relacionamento, ele tem fases, né? Às vezes ele inicia numa fase até anterior para o namoro, depois ele evolui para o namoro, e ele pode evoluir para uma condição de um noivado, um casamento, uma gravidez, ou até a união estável, como a gente conversou anteriormente, né? Mas é uma questão subjetiva. A gente, em certos momentos, é difícil a gente mencionar em qual ponto específico aquele namoro passou a ser uma união estável, né? Mas como no seu exemplo, no caso de uma gravidez, né, as decisões que existem já é no sentido de que uma gravidez, a depender do caso concreto, ela caracteriza sim uma união estável. Então, nesse sentido, o que os nossos juízes, né, o que os nossos tribunais têm entendido é que o contrato de namoro
a partir do momento que tem uma caracterização de união estável, ou pelo noivado, ou por uma gravidez, ou por um casamento, aquele contrato ele é tacitamente anulado, cancelado, porque teve uma mudança da realidade, e aquele contrato que antigamente era para declarar uma situação de namoro, evoluiu para uma situação que não é mais namoro, já é uma situação que tem um fim de constituição de família, né? Uma gravidez, um noivado, um casamento. As riquezas do turismo do Ceará, do artesanato, a gastronomia chegaram à exposição Mostra Ceará. É uma experiência para incentivar e fortalecer o turismo aqui no estado. Artesanato da melhor qualidade, castanha, rapadura e o tradicional, mas não menos importante, pratinho cearense. Esses são aperitivos da Mostra Ceará 2024, que expõe essas e outras tradições da nossa região. Márcia é uma das expositoras. O vai e vem no estande mostra que a culinária regional tem feito um baita sucesso por aqui. Está sendo ótimo, né? Eu estou expondo aqui comidas regionais, de festa junina. É a primeira vez que eu estou participando da Mostra Ceará, estou achando tudo muito lindo, maravilhoso. Fiquei encantada. A segunda edição da mostra também promove a inclusão. Crianças atípicas possuem um espaço apropriado e profissionais capacitados para recebê-las, tornando a experiência, além de inclusiva, acessível para todos. Foi idealizado, na verdade, para a gente fazer essa integração, né, de pessoas, dos destinos, da nossa cultura, né, revitalizar, porque, na verdade, a gente sempre vai tendo essa ânsia de querer coisa nova, né? A gente está muito dentro da tecnologia e é sempre bom a gente saber de onde que a gente vem, para onde a gente vai. Eu sempre falo isso, né? E o Mostra, ele vem para toda hora lembrar o quanto o nosso Ceará é rico. A gente traz aqui a cultura, além de cultura a gente traz o turismo. Aí tem um turismo inovador. Esse ano a gente já está falando a respeito da parte de inclusão, quer dizer assim, toda hora a gente vem com uma amostra, uma coisinha nova, né, que vai assim cutucando aqui e ali para poder a gente entender que o Ceará ele realmente tem várias diversidades. A Mostra Ceará 2024 reuniu 10 expositores, todos eles de diferentes municípios cearenses. O objetivo com isso foi valorizar a regionalidade de cada lugar, dando visibilidade à cultura e estimulando renda para esses empreendedores. Digo que quando você comunica e quando você passa a informação, as pessoas elas ficam mais seguras disso, né? Então mostra, a gente tenta passar informação, desde lá do começo, né? Quando a gente dizia como é que você conseguia turistar depois de uma pandemia, e agora a gente está explicando às pessoas aqui nesses 5 dias como você pode se socializar essa família, né? Em sair de casa com o típico, com o atípico. A gente pode turistar, a gente tem as nossas praias agora, né, que a gente tem acessibilidade. Então, assim, o Mostra esse ano ele vem com esse intuito, que a gente venha comunicar e também chamar os comunicadores, né, que a gente também quer escutar aqui e fazer essa troca nas nossas rodas de conversa. A Mostra Ceará 2024 fica disponível até o próximo sábado, dia 15 de junho, das 10 horas da manhã às 8 horas da noite, neste shopping localizado no bairro Edson Queiroz, em Fortaleza. A entrada é gratuita. E acontece de 21 a 22 de junho agora aqui em Fortaleza, no Hotel Vila Galé, o segundo encontro notarial e registral cearense. O evento é organizado pela Associação dos Notários e Registradores do Ceará. E a gente vai saber mais detalhes agora sobre a programação com a Tayane Alexandre, ela é diretora da Noreg Ceará. Oi, Tayane, obrigada pela sua presença aqui com a gente no Destaques. Vai ter esse evento agora dia 21 e 22 de junho aqui em Fortaleza, né? Eu queria saber um pouquinho mais sobre a programação, como é que ela foi pensada? A gente está organizando o segundo encontro notarial e registral para buscar conhecimento, né, para toda a classe notarial e registral do estado do Ceará e também do Nordeste, e também com todas as pessoas envolvidas com o extrajudicial aqui no estado do Ceará, como estudantes, advogados, juízes, defensores, Ministério Público, então toda a classe acadêmica, né, e de direito que esteja interessada no tema notarial e registral.
Buscamos, na verdade, os melhores palestrantes do Brasil, né? Então, assim, um evento que foi pensado mesmo para agregar conhecimento. E entre os nomes que já estão confirmados, né? Quais são os de destaque que você pode falar para a gente? Certo. A gente tem como a palestra magna, né, de abertura vai ser com o presidente do Tribunal de Justiça aqui do Ceará, que é o doutor Abelardo Benevides. E também temos como palestra de encerramento o desembargador do TJ de São Paulo, que é o Ricardo Dipp, que é uma sumidade no direito extrajudicial, que vai estar aqui prestigiando a nossa palestra, entre outros nomes, né, como Ivan Jacopedi, que é também registrador de imóveis em São Paulo, e vários outros, Rainei Marinho, presidentes do CNB Nacional, que é a Gisele e o Biratã. Então, assim, realmente está bem recheado de palestrantes de renomes aqui o nosso evento. Na programação, quais são os temas que estão sendo abordados? Como é que está sendo essa temática que vocês estão preparando? Pronto, pensamos em todas as atribuições do extrajudicial. Estamos pensando vai ser abarcada todas, inclusive também as novas mudanças do Código Civil com impactos no extrajudicial, né, que eu não até citei anteriormente, mas o Carlos Elias vai estar falando sobre o Código Civil e o extrajudicial, porque está na iminência de um novo Código Civil. E vai tratar sobre RCPN, sobre RTDPJ, registro de imóveis, então todas as atribuições do extrajudicial e também com o plus do Código Civil serão abordadas no evento. E aí, nesse sentido, nessas discussões, né? Esses assuntos que são relevantes para a sociedade, a questão que você falou do Código Civil, né? Quais são as principais mudanças, né? Que para quem está assistindo entender um pouco melhor dessas temáticas. Pronto, da questão do Código Civil, uma das principais mudanças é poder alterar o regime de bens do casamento no cartório, né, que hoje não é possível, apenas por meio judicial. Essa é uma das principais mudanças, né, que tem bastante impacto e evidencia o não excesso do judiciário, né, do Código Civil. No caso do RTDPJ, a busca e apreensão de veículos no caso de não pagamento. Então, o cartório também vai poder fazer isso, que antigamente isso era feito pelo judiciário. Então, e também pela parte tecnológica, né, que o tema do Congresso é tecnologia. A questão do notariado, com notas, né, que você pode fazer escrituras, divórcio, tudo por meio em casa, por videoconferência. E no final vai falar sobre o DIP, né, vai falar sobre a gratuidade no registro civil, que tem bastante impacto, né, no fundo dos cartórios no Brasil todo, e ele vai falar sobre isso no final da palestra, no final do evento. E aí, para fazer participação nesse evento, as inscrições ainda estão acontecendo? Como é que está agora esse momento? Pronto, já estamos assim com os finais das inscrições mesmo, né? Com as inscrições quase esgotadas. Então, tem o site do evento, que é nrcearense.com.br, que é Encontro Notarial Registral Cearense. E se inscrevam, né? Pode ser para o público geral. Quem quiser agraciar o nosso evento, mas as inscrições estão quase esgotadas. Então, assim, essa semana, se puder garantir o seu ingresso para prestigiar o nosso evento, seria interessante por conta das inscrições. E aí, falando do trabalho de vocês da Noreg aqui no estado, né? Como é que tem sido agora esse 2024? Além desse encontro que vocês estão também organizando, como é que estão essas ações para esse ano? Esse ano a gente já segue com o projeto desde o ano passado, a continuidade dele, que é o Conexão Cartório, que a gente sempre faz cursos voltados para os nossos associados, notários e registradores, de aprimoramento da atribuição dos serviços para beneficiar toda a população. Porque como a mudança do extrajudicial está cada vez mais dinâmica, então a gente precisa fazer esses cursos, então mensalmente são feitos esses cursos, e também a Noreg, ela tem um prestígio de alinhar tanto os cartórios com a sociedade, né? Então, a gente tem uma ouvidoria que faz esse alinhamento, né? Então, qualquer dúvida, reclamações, sugestões podem ser feitas para a ouvidoria da Noreg, que a gente encaminha para os cartórios respectivos, aproximando a sociedade com os cartórios.
né? Sempre tem essas e vários outros cursos. Esse evento ele vai finalizar o Conexão Cartório do semestre, né? Ele vai ser o encerramento do Conexão Cartório e, tendo em vista a necessidade do extrajudicial, resolvemos abrir para o público externo, não apenas para os associados. Esse evento está sendo realizado agora no Vila Galé, não é isso, aqui em Fortaleza? Isso. Mas há a possibilidade de também ter participação online? Ele vai ser híbrido, digamos assim? Pronto. Realmente a gente não prevê a participação online, ele vai ser presencial, até porque vai ter um momento de descontração, vai ter um documentário falando sobre a história do notarial e registral no estado do Ceará. Então, assim, para prestigiar todos e oferecer network e conhecimento, ele vai ser só presencial no Vila Galé da Praia do Futuro. Isso, porque até o bom de encontros assim é o network que se faz, né? Você acaba tendo um contato melhor, né? Mais próximo com quem está presente, né? Trocam os cartões, né? Antigamente era troca de cartões, né? Mas hoje é um network que é muito bacana também, que faz parte de eventos assim. Com relação a mais informações, como é que faz para poder buscar nas redes sociais, site, como é que a gente acessa vocês também para saber a programação completa? Pronto, tem tanto o site, né, como eu havia dito, o nrcearense.com.br, mas também tem o Instagram da Noreg Ceará, que é bem atuante, lá tem todas as informações sobre vagas, sobre palestrantes confirmados, e então lá, sim, está bem dinâmico o acompanhamento das inscrições, então a Noreg da Noreg CE, também o Instagram. Tá, joia. Muito obrigada mais uma vez pela conversa e até uma próxima oportunidade. Tá bom, obrigada. E agora o intervalo, a gente volta em instantes com mais destaques. E o Sindicato da Indústria da Construção Civil do Ceará realizou o seminário Sustentabilidade e Inovação para discutir as transformações do setor e como elas estão impactando o mercado. O seminário foi guiado pela Comissão de Meio Ambiente do Sinduscon do Ceará. 2 painéis discutiram o papel da construção na sustentabilidade e o custo da sustentabilidade na construção. A discussão ocorreu nesse auditório na FIEC, a Federação das Indústrias do Estado. O Sinduscon sempre no seu papel de fomentar as boas práticas, principalmente no que toca ao meio ambiente. Nós trouxemos o seminário, né, Sustentabilidade e Inovação, né, trazendo aí especialistas no tema, justamente para que a gente consiga entender tudo aquilo que está sendo estudado agora, justamente para a gente pensar no nosso futuro, né? Antes de qualquer coisa, nós somos cidadãos que vivemos no nosso planeta e a gente quer o melhor. Então, em cima disso, a gente trouxe especialistas para trazer como a gente consegue otimizar e consegue trazer essas novas técnicas. Um dos grandes nomes do seminário foi o professor Vanderlei John. Ele é um dos pesquisadores mais importantes do país no assunto. Segundo ele, para se concretizar, a sustentabilidade precisa de ação, de viés prático, o que tem ficado cada vez mais para trás. Na verdade, todo mundo fala, ninguém é contra a sustentabilidade, tá? Todo mundo é favorável, né? Mas o problema é que para ser sustentável eu preciso mudar. E eu preciso mudar coisas específicas, né? Então eu hoje acho que quando alguém fala que é a favor da sustentabilidade, ele não está dizendo nada. Se eu sou a favor da sustentabilidade, o que você faz objetivamente para baixar a pegada de CO2? Eu só abasteço meu carro com etanol. É uma atividade, uma decisão que está ao alcance de boa parte das pessoas. Vou de bicicleta ou vou de transporte de metrô, tal. São atividades que, além de ter impacto de custo, elas baixam a pegada de CO2 do cidadão. A mesma coisa vale para as construtoras. Está cheio de green building. É green por quê? Eu fico perguntando, e o prédio é pintado de verde? Não, é marrom. Falei, mas então como é que ele é green building? Me diga por que ele é green. Veja bem, fizemos um monte de coisas, muito complexo. Você não vai entender. Estão te enrolando.
Tá? Então, a sustentabilidade são identificar os problemas ambientais que você quer atacar, desenvolver uma métrica e aí agir para que aquela métrica reduza. CO2, a métrica é a mais fácil, mas eu tenho também para energia, né? Eu posso ter de geração de resíduos, taxa de reciclagem, são todas coisas, né? São ações que colaboram para a sustentabilidade. Só falar que é green, o que é sustentável, para mim, não serve para nada. Se alguém só disser isso e não mostrar como, quanto, os números, você tem uma certeza, estão te enrolando. O custo da sustentabilidade e da inovação na construção também pode ser econômico. Por exemplo, para começar uma nova obra, uma construtora precisa financiar o projeto. Atualmente, a prioridade é concedida a quem demonstra procedimentos e práticas sustentáveis, razão pela qual essa é uma preocupação constante das empresas. Um impacto no custo da construção, né? O custo da construção, ele precisa passar por essa vertente ambiental de forma que ele fique menor. Por quê? Por conta de vias de financiamento. As vias de financiamento hoje, um dos requisitos passa pelo impacto ambiental, né? E se você tiver edificações que esse impacto ambiental ele está suplantando valores limite, as taxas de juros são maiores. Hoje praticamente nenhuma empresa constrói com custo próprio, ela pega dinheiro emprestado, né? E esse dinheiro ela tem um custo. Então esses valores são repassados para os condôminos, né? Para quem vai comprar esses apartamentos, essas casas. Então, baseado nisso, convém que se adote essas medidas e a gente está aqui justamente debatendo isso. Quais são essas rotas, né? Os especialistas já comentaram alguns caminhos que devem ser seguidos pela construção. E vem aí mais uma edição do Festival das Artes Cênicas, que acontece de forma presencial após 5 anos. O evento será realizado a partir do dia 18 de junho agora. Quem tem mais informações é a Monique Cardoso, diretora-geral do Festival de Artes Cênicas. Obrigada pela sua presença, Monique. Obrigada pelo espaço, Elaine. Bom dia. Enfim, estou aqui para divulgar esse festival que a gente faz com muito carinho, né? Um festival que sua base são as artes da presença. Então, durante o tempo de pandemia, a gente fez modelos virtuais, remotos, mas a gente preza pela presença e agora a gente vai realizar no Cariri, de 18 a 22 de junho, na cidade de Crato e Juazeiro do Norte. Uma programação ampla, plural, acessível, diversa, com acessibilidade em libras, em audiodescrição, e a gente convida os públicos a acompanharem essa programação que apresenta um recorte do que vem sendo produzido em artes cênicas, teatro, circo, dança e performance aqui no Ceará. Pois é, como é que foi pensar essa programação como um todo, assim? Como é que vocês idealizaram e produziram agora para presencialmente, né, retomar? Que bom retomar agora. Isso. A gente lança uma convocatória pública, né, para que os grupos possam inscrever seus trabalhos nessas linguagens, teatro, circo, dança, performance e cenas curtas. E convidamos uma curadoria de mulheres nordestinas, porque para a gente é muito importante, é político também, é ético, esse olhar para além da poética, mas esse olhar dessas mulheres para a seleção desses espetáculos. Então, convidamos Cristina Castro, Oni Sagé e Fátima Pontes, profissionais do campo das artes cênicas, para fazer essa seleção de 10 trabalhos no universo de 110 trabalhos inscritos. Então, não foi tarefa fácil e a gente sempre preza por uma diversidade em termos de representatividade, em termos de território, quais são as temáticas que são urgentes de serem abordadas no campo da arte. E esses são alguns norteadores para a seleção desses espetáculos que, na verdade, representam, como eu falei, um mosaico, né? Um recorte do que vem sendo produzido no estado do Ceará. E, no caso, quais são os principais equipamentos que vão receber essas amostras, essas apresentações? A gente conta com a parceria do Centro Cultural do Cariri, né, por meio do Instituto Mirante, que recebe a maior parte dessas programações. Também o Centro Cultural Banco do Nordeste, em Juazeiro do Norte, praças e ruas da cidade do Crato, Sesc Crato, Casa Ninho, Beatos, são espaços do Cariri que vão receber as programações do FAC Cena Ceará agora em 2024. Além dessa programação de apresentações, vocês também estão preparando uma rodada de negócios, encontros de negócios. Como é que é pensado isso também?
Isso. Em 2019, né, na última edição presencial, a gente realizou a primeira rodada de negócios em artes cênicas do Ceará, né, que já tinha uma prática de fazer, mas em outras linguagens, como no audiovisual e na música. Então, nós realizamos a primeira e agora vamos realizar a terceira rodada de negócios. Convidamos programadores, gestores de equipamentos culturais do Brasil, gestores de instituições importantes no campo da cultura, realizadoras de festivais, para conhecer o que está sendo produzido aqui no Ceará, no intuito de levar essas obras, esses trabalhos, esses repertórios para circular nos seus festivais, circular a nível de Brasil, pensando como também mais um braço que possa gerar sustentabilidade para esses artistas e grupos. O FAC Cena Ceará tem sempre um olhar voltado para além do campo da poética, mas para os campos da gestão e da produção, entendendo aí que esse diálogo entre esses caminhos é o que pode gerar sustentabilidade, mas garantindo sustentabilidade para aquelas obras e trabalhos que nos são caras, que nos são importantes, discursos, temáticas. Então, isso é um lugar importante no FAC e que a gente segue sempre em diálogo com os artistas, com o grupo, seja por meio das oficinas, seja por meio dos planejamentos estratégicos, entendendo como é que a produção e a criação caminham juntas para pensar sustentabilidade. E aí também tem essa feira, né? Você também tem uma feira criativa, né? Além dessa rodada de negócios. Isso, a gente tem os shows musicais e também a feira criativa, com gastronomia e artesanato, que acontece dos dias 18 a 22, das 18 às 21 horas, no Centro Cultural do Cariri. E falando sobre esse pensar da cultura como um todo, né? Como é que é trabalhar voltado para o interior do estado, né? Descentralizar, né? Tirar da capital aqui muito forte, também dar espaço e voz e vez, né, para a cultura como um todo do interior do estado. Eu acho que esse movimento de migrar para o Cariri, né? Em 2003 a gente fez Cariri, Fortaleza e Souza na Paraíba. Esse ano a gente faz no Cariri. Tem muito a ver com isso, com descentralizar. E eu acho que mais do que dar voz, porque as coisas estão sendo produzidas aí nos interiores do Brasil, desse Brasil cheio de Brasis. É da escuta, né? É dar lugar de troca e se possibilitar também essa troca com quem está produzindo para além dos grandes centros urbanos. Eu acho que esse movimento, para além de pensar as questões simbólicas, a gente está pensando também um movimento da cultura do ponto de vista político, como que a gente descentraliza os recursos, como que a gente se volta o olhar para o que está sendo produzido nesses interiores. Eu acho que esse trabalho a gente vem fazendo e entende que ele é um trabalho de formiguinha, mas que ele é importante e que a gente tem um monte de parceiros e parceiras para construir esse pensamento e essa prática juntos. E nessa programação musical, você falou aí, como é que foi pensado e quem é que faz parte? A programação musical, ela contempla principalmente artistas do Cariri, né, em diálogo também com a tradição popular. A gente tem a Terreirada Cearense encerrando, tem também o Show da Cristal no dia 21 de junho, uma programação em parceria com o Centro Cultural Banco do Nordeste, que é o Arraiá da Casa do Cá, que vai acontecer na Beatos, um espaço também muito importante, um ponto de cultura importante da região do Cariri. E tem também esse lugar como um local de encontro, de informalidade, de trocas, entendendo que esses shows são espaços de possibilidades, né? Surgem coisas, surgem projetos, surgem ideias, parcerias também nesses espaços. Então, a ideia é fomentar os encontros para além do palco e da apresentação dos espetáculos, mas nesses momentos também de informalidade. E para participar desse encontro, dessa celebração de cultura, não tem idade, né? Não tem idade, a gente pensou uma programação bem ampla, bem diversa, que acolha a diversidade. Então, tem programação para todas as idades, tem programação acessível em Libras e em audiodescrição para pessoas surdas e pessoas cegas. Enfim, vamos, por meio dessa programação, construindo espaços de trocas, mas espaços de trocas coletivas e de não segregação, mas que a gente possa agregar as diferenças, a diversidade também por meio desses corpos e corpos que vão celebrar o FAC Cena Ceará, que tem a programação totalmente gratuita, né? Os ingressos serão distribuídos antecipadamente via Simpla, a partir do dia 15 de junho,
e também 1 hora antes das programações em cada espaço. Fora as programações abertas, que não precisa de retirada de ingresso e que você está convidada e convidado a apreciar. Tá, joia, Monique. Muito obrigada mesmo pela conversa aí. E eu queria pedir para você que, por favor, faça o convite, mais uma vez, para poder, quem está assistindo, se programar, ver mais sobre a programação. Também tem rede social, vocês estão aonde? Dê o recado. Tá bem. Quero convidar a todas e a todos a acompanharem a programação do Festival das Artes Cênicas FAC Cena Ceará, de 18 a 22 de junho, no Cariri Cearense, nas cidades de Crato e Juazeiro do Norte. Para saber mais sobre a retirada de ingressos e a programação, acesse as nossas redes sociais, o Instagram, @Festival das Artes Cênicas, e também o site www.festivaldasartescenicas.com.br. Tá, joia. Muito obrigada mais uma vez pelos esclarecimentos. Muito Sucesso obrigada, aí ao Laine. evento. Até uma próxima oportunidade. Obrigada. Obrigada. E o Destaques fica por aqui com essa super dica. Anota e não perde, tá? Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro.